Rádio Tabajara apresenta Cena Cultural, arte, cultura, literatura e educação. Bom dia, ouvintes da Rádio Tabajara. Estamos começando mais um Cena Cultural. Hoje conversaremos com Misael Batista sobre teatro na Paraíba. Bom dia, Misael. Bom dia, Ricardo. Bom dia. Bom dia, Daniela, e bom dia, Ricardo, também, né? Bom, Misael, ele é ator, compositor, teatrólogo, diretor e professor. Então hoje nós teremos um papo assim bastante eclético, né? 5 em 1. Exatamente, 5 em 1. É igual o áudio, né? O áudio de cinema. Muito bem, mas antes de começarmos com Misael, nós vamos iniciar com uma música que é de uma cantora nova paraense chamada Luê. Tem uma voz muito bonita, ela também é instrumentista e a música chama-se Nós Dois. Muito boa a música, Ricardo. É nova a composição? Exatamente. A Luê faz parte da nova música paraense e tem outras músicas muito interessantes aí. Tá bom de vocês dois escutarem. Vale a pena. Luê, ok? Muito bem, então vamos iniciar o papo aqui com Misael Batista, esta grande figura, este grande artista da nossa terra. Primeiramente, para os nossos ouvintes, quem é Misael Batista? Inicialmente, bom dia a todos os ouvintes do programa Cena Cultural e agradecer de antemão ao convite, né,
para estar aqui nesse programa e ao lado de uma das pessoas que eu mais admiro, que é o Ricardo Fabião, o qual me inspira exatamente o lado compositor. Eu realmente, cada vez que ouço o Ricardo, a voz e a palavra realmente me inspiram bastante. Eu quero dizer que eu sou, de certa forma, fã do seu trabalho, né? E acho que muitos colegas do meio artístico também. Agradecendo também estar diante da Daniele, que é uma pesquisadora, uma pessoa que muito envolvente na história da literatura, né? De tudo. Então, e com os bate-papos que a gente tem geralmente. Então, dizer que agradeço bastante. E respondendo a pergunta, Misael Batista, eu nasci em Alagoinha. Eu sempre acho muito interessante quando os artistas eles dizem que a partir de um certo período eles passaram a conviver com a arte. Comigo foi extremamente diferente. Acho que o primeiro momento que eu comecei a despertar para a vida, eu já comecei a vivenciar esse universo artístico. Eu nasci numa zona rural e era extremamente diferente. E até discriminado por isso, né? Que eles já achavam que eu era meio maluquinho, né? Tem aquela história do Nelson Rodrigues dizer que de perto ninguém é normal, né? E isso foi uma convivência muito grande com meus irmãos, que eram extremamente normais. E eles me veem assim como um moleque, como uma pessoa, como palhacinho, né? Então, para alguns eu era esse anormal. Para outros, naquela zona rural ali, de Alagoinha, eu despertava muita curiosidade, porque aos 5 anos eu não passei pelo processo de alfabetização. Então, eu aprendi a ler em casa. Então, aos 5 anos, meu pai me levava 5, 6 anos para a feira de Alagoinha. E na feira eu fui assim, eu acho que a minha primeira grande leitura foram os cordéis. Pavão Misterioso, João de Calá, A Moça que Virou Cobra. E eu lia esses poemas, eu lia esses cordéis na rua. E meu pai ficava assim, meu pai era um homem analfabeto, mas ele era vislumbrado pela arte. Da família, o único espectador que eu tive foi meu pai. E teve assim a sensibilidade de Muita reconhecer sensibilidade, o seu talento logo cedo. Exatamente, meu pai era agricultor, né? E meus irmãos tinham que trabalhar no campo. A gente ia para a cidade estudar, eram 13 quilômetros, e eu tinha que voltar para o campo. Só que meu pai não me colocou para trabalhar no campo. Ele ficava, a atração seria aos domingos, quando ele me levava para a feira. Ele dizia, olha como meu filho lê. E eu li assim, né, fluentemente, eu li expressivamente, eu não sei. De forma mística, eu não sei como explicar, mas realmente eu voltava com muita febre, até delirando na feira. E alguém me dava, assim, cabeça de alho para dizer, meu filho foi mal olhado. Então essa história de leitura era muito fluente em mim, essa coisa da atração. Por um lado era interessante, por outro lado não era, porque eu sou muito tímido. Então eu sofro muito com a arte nesse sentido. Ou seja, o pai dele era um patrocinador da arte dentro de casa, né? Porque o patrocínio era exatamente a reclamação, o que ele pagava era exatamente a reclamação dos outros, né? Exato. Porque ele não faz isso, porque ele não faz aquilo, a gente faz tudo e ele fica aí só... Não pegava na enxada. Então, exatamente. Eu lembro dessa minha infância, que eu acho que a infância, ela determina bastante o caráter, né? Determina bastante o processo inicial de tudo, né? E eu tive a felicidade de meu pai, analfabeto, ser uma pessoa que motivou para a leitura inicialmente, para o texto, né? Até a morte dele, quando eu dava entrevista, ele se emocionava bastante. E ninguém entendia isso nele. Como era que um homem era analfabeto, ateu, ele não tem um perfil de um homem de interior, meu pai não gostava de religião, mas quando eu lia as orações, eles gostavam da forma como eu lia, mas não da oração em si. Então meu pai era muito estranho nesse sentido. Ele já reconheceu então em você a questão da performance. Muito, né? Mesmo sem saber tratar do assunto, mesmo sem saber falar ao certo o que era aquilo, mas ele já gostava da performance, ele gostava de ouvir Misael. Sentia que era diferente dos outros falando, por exemplo. Exato, isso gerou até com meus irmãos, até hoje, né? Eu ganhei um rótulo, eu sou o príncipe. Por isso, porque o príncipe tem direito a tudo, né? E até hoje gera esse ciúme muito grande. Quando eu volto para minha casa, minha mãe me recebe, né? Eles ficam enciumadíssimos. É incrível realmente como isso gerou um problema com meus irmãos. Você tem hoje. Quantos irmãos? Éramos 6, olha aqui. Éramos 6, é. Até na literatura éramos 6. Aí a minha irmã, que foi também uma pessoa que eu convivi bastante, ela morreu em 2003. E aí agora somos 5, né? Certo. Mas a convivência ainda é assim, por conta da arte, eles nunca foram me assistir, né? Nenhum deles, só meu pai que assistia. Não sabe o que estão perdendo. Mas assim,
quando se toca na arte, eles silenciam, eles não vão, né? Ou seja, é como se fosse uma ferida, algo que não foi, eu entendo não foi bem isso. trabalhado no passado, e aí possivelmente cresceu e ninguém depois conseguiu, vamos dizer assim, desfazer o mal-entendido, porque parece que talvez eles hoje, se quisesse, talvez conseguissem, mas a coisa não foi bem trabalhada lá no passado, e aí fica essa coisa. Exato. Então em Alagoinha eu convivi bastante com a arte no meio da rua, na feira, né? E aí comecei a fazer também atividades culturais ali na zona rural mesmo, chamando muita atenção, eventos, apresentava festas, convidava o pessoal da cidade. Na época eu lembro o Geraldo Beltrão assistindo, então eles ficavam muito entusiasmados. Ele dizia que eu seguisse aquela carreira. Dia das Mães, de 7 de setembro, então eu estava convivendo com aquele universo, que foi muito interessante. O que é que chega primeiro? Nós vimos aqui que você, você faz várias coisas, mas o que é que chegou primeiro? Foi o Misael compositor, o Misael teatrólogo, ator, enfim, como é que você iniciou mais especificamente? Eu gostava, assim, o Misael ator, porque como eu não tinha coragem de apresentar, eu já escrevia, né? A minha primeira composição musical foi aos 8 anos, mas eu tinha vergonha de apresentar essa composição. Então não tive a oportunidade, eu guardei isso. Os poemas que eu escrevia, eu não acreditava muito nesse sentido. E eu tinha uma coisa assim muito interessante, assim, o que eu escrevia tinha muito a ver, eu lembro que os primeiros escritos tinham a ver com a morte. E eu fiquei decepcionadíssimo quando descobri que já existia o Poeta da Morte, o Álvaro de Azevedo, né? Eu disse, já existe. Depois comecei a escrever, escrevi as primeiras peças que eram com muitos conflitos, né? E conflitos muito estranhos. Depois descobri que existia. Inclusive escrevi nesse período, já entre 10 a 12 anos, uma peça chamada E a Serpente. E depois eu percebi que tinha muito a ver com o Nelson Rodrigues. E eu sofri uma influência daí porque, assim, o meu universo com a arte é um universo inexplicável, muito místico. Eu não discuto isso, mas era algo assim, que eu não tive muito acesso às técnicas, né? Mas chamava muita atenção. Sem técnica, eu era meio transgressor nesse sentido. Então eu fiquei em Alagoinha, tanto é que eu não fui visto na cidade, assim, a não ser na feira. Meu primeiro público, né? E aos 10 anos eu fui para Alagoa Grande, né? A Alagoa Grande é diferente de Alagoinha, ela tem uma convivência cultural muito grande, porque tem o Teatro Santo Inês, com mais de 100 anos, né? Então tem uma efervescência cultural muito grande. De lá que saiu a Criseli de Barros, a Celsa, né? O próprio Jackson do Pandeiro com a sua musicalidade. Então eu encontrei a Lagoa Grande, ou seja, eu ia entre Campinas, eu escolhi a Lagoa Grande. E quando eu vi a cidade, e o que era interessante, de onde eu nasci, eu desde assim, no pôr do sol eu olhava muito para um lugar que era o Cruzeiro de Alagoa Grande. Que onde eu nasci, fica assim, à direita a Lagoinha, à esquerda Mulungu e no quintal a Lagoa Grande. Então eu convivi com essas 3 cidades, né? E eu vi o Cruzeiro, assim, eu gostava muito do pôr do sol. Então era onde eu ia compor, fim de tarde. E eu sempre me inspirava olhando para o Cruzeiro, que era de Lagoa Grande. Quando eu vi o Cruzeiro, eu cheguei a Lagoa Grande, eu disse, não, aqui é meu espaço, aqui é a minha cidade, realmente. E não sei porquê. Eu chegava a sonhar com isso. E realmente eu chego aos 10 anos lá, e aí começo a chamar mais atenção na cidade, fazendo apresentações. E houve um projeto chamado Descubra Paraíba. E foi aí no projeto que eu apresentei Aí eu apresentei as várias vertentes do Misael. Você lembra em que época aconteceu 83. Isso? Certo. O projeto foi assim, né? Aí escreva. Como eu não era de Alagoa Grande, eu não podia me inscrever. E aí o prefeito da cidade, na época, ele fez com que eu me inscrevesse e me tornasse alagoagrandense, né? Disse, não, você é alagoagrandense. Eu nem disse pra alguém que é de Alagoinha. E você será financiado por mim. E aí eu comecei, me inscrevi como poeta, como até cantor, né? Ator. Escrevi o primeiro espetáculo, chamado Os Retirantes. E fundei a Companhia Oxente, naquele ano. Oxente? A Oxente nasce lá. Oxente. Legal. A Companhia Oxente naquele ano. Mas assim, a primeira vez que você pisou no palco, foi nessa época? No teatro. Foi nessa época. Foi nessa época? Foi. Quando eu me inscrevi, eram 4 fases. A primeira fase foi na frente do Teatro Santo Inês. Resultado, naquela época eu ganhei todos os prêmios. Então a gente poderia colocar como... Todos os seus... Os prêmios como poeta, como cantor, como ator e como autor. Certo. Então a gente poderia colocar como 83... Foi um ano de explosão ali pra mim. E eu me sentia assim na cidade. Era uma coisa tão interessante que na cidade eu usava umas roupas
assim, de saco, e todos os colegas, os garotos, começaram a usar. E eu comecei a usar no cabelo, tudo eu fazia para chamar a atenção, os outros meninos seguiam aquilo ali. Lançando moda, né? E eu me senti assim, né? A revelação, assim, no sentido de seguir a moda da cidade. Ok, então a gente poderia dizer então que você tem mais ou menos 31 anos assim institucionais, porque o artista sempre existiu. Exato. Desde que você nasceu, vamos dizer assim. Ainda mais você dizendo que a coisa é meio mística. Né? Mas assim, mas o institucional mesmo, 31 anos. Exato. Faz um tempinho, né, Misael? 31 anos de arte. Tu nem pode falar, né? Porque eu tenho quantos anos de carreira? 30, né? 30 então esse assim, o ano. Misael tá ganhando de mim. Muito bem. Só lembrando que quando eu cheguei aqui em 86 em João Pessoa, eu vi você se apresentando. Do Limusine. Foi Limusine 880. E ali eu fiquei mais feliz ainda que eu me encontrei com o João Pessoa, né? E com o Ricardo e Fabião. Cantando. Em pleno momento, assim, pleno ápice. Com mistério, né? Limusine de Eu acho que naquele período 86, 88, foi mais ou menos isso, né? Isso. Qualquer hora aqui eu começo a entrevistar Ricardo aqui, qualquer Muito programa bem. desse. Então, por falar em Limusine de 58, a música que nós vamos chamar agora é exatamente do outro componente do Limusine 58, que é o Roberto Jacinto. Então, a música dele, muito gostosa, chamada Contrário. Já foi a época em que o Limusine tinha se desfeito, e aí o Roberto fez essa música já em carreira solo. Contrário, e daqui a pouquinho a gente retorna com o Misael Batista. Quando saio pela rua não tenho medo. Tenho pessoas e sei exatamente onde quero ir. Não é tão fácil ter você sempre do meu lado. Tudo acontece contrário a mim, contrário a você. Meu amor, oh meu amor, não me esqueça mais de mim. Meu amor, oh meu amor, essa balada é pra te fazer sorrir. Não pode haver nenhum segredo, a gente não cresce estando assim. Não quero que você fuja do medo, isso tudo é pra ser assim. Oh meu amor, não esqueça mais de mim. Meu amor, oh meu amor, essa balada é pra te fazer sorrir. Quando saio pela rua não tenho medo. Tenho pessoas e sei exatamente onde quero ir. Não é tão fácil ter você sempre do meu lado. Tudo acontece contrário a mim, contrário a você. Meu amor, oh meu amor, não esqueça mais de mim. Meu amor, oh meu amor, essa balada é pra te fazer sorrir. Não pode haver nenhum segredo, a gente não cresce estando assim. Não quero que você fuja do medo, isso tudo é pra ser assim. Oh meu amor, não esqueça mais de mim. Meu amor, oh meu amor, essa balada é pra te fazer sorrir. Meu amor, oh meu amor, não esqueça mais de mim. Meu amor, oh meu amor, essa balada é pra te fazer sorrir. Meu amor, oh meu amor, não esqueça. Aí, Roberto Jacinto, um abraço grande e apareça, viu? Misael, tão esquisito chamar Misael, só chamo Misa, né? Que a gente trabalha junto há quase 8 anos, né? Mas eu tô descobrindo a sua faceta aqui, né? Já vi você no teatro
Adorei o Memória Póstumas de Brás Cubas. Adoro quando faz essa coisa com a literatura, que é a minha praça, vamos dizer assim. E eu queria saber mais alguma coisa, assim, sobre o que está por aí. Não teu agora, mas assim, o que está rolando aí no Teatro Paraibano. O Teatro Paraibano, ele vive realmente o seu melhor momento, né? Porque houve uma mudança, eu acho que há um certo retorno em relação às teorias, né, o que se estuda, mas hoje o ator paraibano ele estuda bastante, ele já tem a pesquisa, e eu acho que com a vinda da profissão de ator, eu acho que nós estamos na 3ª ou 4ª turmas, né, da universidade. Não sei se eu estou equivocado ou não. Não tem problema. Né? Mas foi muito interessante porque o ator ele começa a perceber que a gente se fazia no batente, né? Agora não. Ele vivencia o momento com suas teses, com suas especializações, com seus doutorados. Profissionalizou-se. Exato, porque até então quem era doutor, né? Por exemplo, a gente tinha Luiz Carlos Vasconcelos, que realmente ele viaja para outro país e volta com muitos fundamentos. Tanto é que ele traz, o Val da Sarapalha é exatamente o espetáculo onde ele coloca essa potencialidade de estudo, de pesquisa. De águas, né? E é um divisor de águas. Eu sempre digo que o teatro paraibano ele é antes e depois a partir do Val da Sarapalha. Porque chama para a questão do fundamento, de trabalhar os fundamentos do ator, inclusive para a profissão. Porque até então era uma profissão assim muito discriminada. A gente tinha que estar sempre com o pires na mão. Aí vieram os editais, né? O histórico do teatro paraibano, ele é muito forte. Eu disse que é exatamente depois de Roda Sarapalha, porque antes o teatro paraibano também aparecia bastante, né? Através de festivais. E geralmente vencia os festivais. Nós temos aí muito Alamoa, de Leonardo. Nós tínhamos o Papa Rabo, que eu digo que é o Papa do teatro paraibano, que é o do Bigorna, né? O Teixeira, né? Fernando Teixeira, desculpa aqui, eu tenho essas coisas até como professor, os né? brancos, né? Eu tô dando aula, às vezes eu digo assim, o poeta do eu, quem é? Aí eu brinco muito, eu tenho esses probleminhas. E realmente, eu lembro e nós viajávamos também naquele período com a Companhia Oxente, e o comentário, quando se comentavam muitos críticos do sul do país, em relação ao teatro paraibano, eles diziam exatamente esse termo. Nós não temos explicação para um teatro que não tem um estudo muito avançado, mas para nós é um teatro muito místico, porque não tem explicação. A gente discute sobre Shakespeare, a gente discute todas as teorias, mas quando chega no teatro paraibano, como é que vocês veem um festival de uma forma muito intensa? E nós não sabemos de onde é que vem tudo isso, né? E a partir daí, com a vinda da profissão para cá, hoje eu percebo que o teatro passou a trabalhar não somente com o palco italiano, mas com as linguagens diversas, né? Hoje o teatro é muito na rua, nós temos aí um teatro extremamente profissional, com o grupo do Alfenim, do Márcio Marciano, que veio de São Paulo, e percebe-se muito esse investimento e que os atores praticamente só fazem teatro. É interessante. Eu lembro que Adriano Cabral fazia comigo Memórias Póstumas de Brás Cubas, e ele foi convidado, e ele se encontra comigo até, e nesse fato de dizer, puxa, como eu deixei de ser professor, hoje eu vivo só de teatro, e é muito interessante isso, você ter tempo para se dedicar, para trabalhar só com a sua profissão, né? E me diga uma coisa, com relação às salas, existe um aparato com relação às salas, por exemplo, a quantidade de salas que existe na cidade, ela é suficiente? Existe um incentivo para que o teatro possa deslanchar ainda mais? Nós tivemos uma certa parada, assim, com o fechamento do Santa Rosa para a reforma. Tivemos problemas com o Paulo Pontes, né? Tá voltando. Chegou um momento que não se sabia onde se apresentar em João Pessoa. Então, que é quase um paradoxo. Ao mesmo tempo que tem essa efervescência, essa intensidade, exatamente, os teatros. E talvez até por isso que as linguagens começaram também a acontecer. Porque o teatro de rua, né? Humberto Lopes aí com o grupo dele. O teatro na rua, feito pela Cristina Estreva, que é o grupo Sertão Teatro, né? Além disso, então, as linguagens começaram a aparecer. Aí eu acho que tem o grupo Graxa. Então, os atores se apresentam em tudo que é canto. Tanto é que eu brinco muito com isso, que eu digo, quando a gente passa por um certo conflito, um certo problema, a melhor saída é trabalhar com o teatro das necessidades. E a gente trabalhava muito com isso. Quando faltar dinheiro para o figurino, quando faltar espaço para o teatro, a gente cria isso. Ou seja, pega uma panela, põe na cabeça, põe os botões daqui a pouco. Eu lembro que eu participei de uma poesia encenada e coloquei os meninos para fazerem um poema assim. E as pessoas perguntaram, é uma superprodução? E não era tudo
lixo que a gente pegava e transformava exatamente naquele luxo. Aí eu chamava isso de teatro das necessidades. Quando o sufoco apareceu, então foi isso que aconteceu no teatro. Mas eu penso que já está voltando. Os editais auxiliam muito, né? De um certo tempo para cá, acho que os incentivos vieram com mais também intensidade para os grupos. Eu lembro de projetos nos bairros, nas comunidades. Então, percebe-se que o teatro ele está em todos os lugares. Para nós que estamos de fora, alguns espetáculos, alguns tipos de espetáculo parece que, vamos dizer assim, que faz um pouco mais de sucesso, vamos usar a palavra sucesso, ou são um pouco mais divulgados. Por exemplo, o teatro comédia dos meninos lá do Pastoril, parece que não sei se é o público que gosta muito ou se, como é que é isso? Tem uma empatia com o público, sempre é muito sucesso. Eu acredito que, para mim que estou de fora, talvez seja quem mais faz sucesso nesse caso. Exato, só dizendo que há realmente, inclusive há uma preocupação, alguns discordam de que o Pastoril Profano faça teatro, que eles fazem show, né? Mas é muito interessante, eu praticamente defendo muito essa linguagem, esse diálogo, de que é muito interessante você trabalhar com essa diversidade. Você faz um teatro mais brechtiniano, você faz um teatro com a sua linguagem na rua, de rua, um teatro mais político, mas isso não anula que você faça um teatro também para o povão. Talvez até pela questão da massificação, né? Porque é um teatro que... E por outro problema também que nós não temos uma plateia específica. Ao mesmo tempo que nós temos grandes grupos, grandes trabalhos, nós não criamos ainda uma plateia específica para esses espetáculos, né? A João Pessoa ainda não tem essa familiaridade em criar essa plateia para os grandes grupos, para os espetáculos mais, vamos dizer, um teatrão. Sim. Né? E talvez até gere um certo conflito com relação ao Pastoril, que tem a sua plateia. Eles são extremamente independentes e realmente eles passam 2 ou 3 meses em cartaz. Imagina um espetáculo ficar em cartaz 3 meses, né? Sem o edital, só com a plateia segurando. E aí realmente você chegar, por exemplo, a certas noites eu vi 11 mil reais para um teatro. É muito difícil. E aí as pessoas se divertem, até pelo... Né? É um perfil de plateia que existe. Eu acho muito interessante também o perfil deles. Acho que eles têm um talento grandioso. Eu praticamente... Não é o teatro que eu faria, não é o teatro, mas até porque eu não sei fazer. Eu não teria talento para fazer aquele tipo de teatro. Mas é algo que a gente gosta de ver. Mas eu gosto, eu gosto muito da forma. Né? É muito divertido, porque é uma proposta para o entretenimento mesmo. É entretenimento do pelo jeito que eu gosto de né? ir para uma coisa assim mais literária, eu gosto do Pastoril do mesmo jeito. Assim como eu digo, há bregas que eu gosto. Entendeu? Então eu gosto muito de diversificar. Eu digo que eu não sou radical em nada. Eu gosto de ver o mundo com todas as suas cores, com azul, com branco, com verde. Seria um problema, uma coisa não anula a outra. Eu acho que essa visão da modernidade é você conviver com todo. E com tudo, dialogando com todos. Iremos agora para um breve intervalo e voltaremos em instantes. Estamos apresentando Cena Cultural.